Concluída a fase 2, vamos caminhando para a terceira fase, onde o foco aqui é trabalhar a parte de layout ou fluxo dos nossos processos. E aí a parte mais forte disso tudo, a parte principal, é o pensamento no conceito de células de produção, células de fabricação, ou seja, vamos arrumar ou arranjar o nosso layout no modelo celular, no modelo por células. E aqui entram conceitos de Kanban, Andon, teoria das restrições, análise dos gargalos, o balanceamento das operações, balanceamento da linha, todo o conceito de fluxo contínuo, One Piece Flow, uma peça de cada vez, e os correspondentes tempos de ciclo para que a gente possa ter a referência para a produtividade ou para a nossa capacidade produtiva. Então vamos ver o que teria que ser implementado nesta terceira fase. O layout celular ou as células de fabricação, as células de produção. O conceito-chave é a gente lembrar disso, que num sistema convencional ou num sistema mais antigo de produção, o que era feito? A gente fazia ou organizava a nossa produção, nossos processos produtivos, eles eram organizados por tecnologia de processos, então elas eram orientadas por processo. Então, numa região física do galpão, nós íamos instalar os mesmos tipos de máquina para aproveitar instalações, aproveitar os especialistas naquele tipo de máquina. Por exemplo, eu vou pôr aqui numa região física do galpão as minhas prensas. Por quê? Eu preciso de fundação, eu preciso do pessoal especialista nas prensas, então eu vou preparar uma determinada área. E assim era feito. Parte de tornos, a parte de usinagem, enfim. A orientação principal para a montagem desta fábrica ou deste layout era a orientação pela tecnologia dos processos ou por tipos de processo. O conceito da célula de fabricação ou da manufatura celular, ele vai trazendo para a gente esse conceito de uma produção orientada pelo fluxo dos processos. Então eu tenho que entender como que é o caminho do processo, qual é o fluxo do processo. Nós vamos ver na sequência que não necessariamente precisa ser em linha, até as células recomendadas são em formato de U, mas aqui só de uma forma ilustrativa, nós temos que pensar no fluxo do processo, e esse fluxo tem que ser o mais contínuo possível, que é onde vamos ter os menores desperdícios. Desta forma, orientada por tecnologia do processo, orientada por tipo de máquina, tipo de processo, nós trabalhávamos com este conceito de cada processo fazia a sua produção. Então entrava a matéria-prima, era feito toda a produção naquela área, naquele tipo de processo, e nós tínhamos a geração de um estoque de peças lá, de processos intermediários ou de peças inacabadas, que começava a ficar grande. E aí, se a gente der uma olhada aqui nessa ilustração, o fluxo era deixado de lado, e sim a referência era o tipo de máquina, o tipo de processo. E aí o fluxo muitas vezes ficava uma coisa bem louca dentro da fabricação, com idas e vindas, e isto gera desperdícios, gera estoques, necessidades de estoques mais altos, etc. Qual que é a ideia agora? É pensar que o meu produto ele tem que caminhar no processo de uma forma sequencial, sempre olhando o fluxo, quer dizer, qual é a sequência? Eu faço uma operação aqui, qual é a próxima? Tem que estar perto, fisicamente, se possível, mas tem que ter uma sequência lógica. E anteriormente, ou com outro modelo, nós não tínhamos isso. Quer dizer, o fluxo não era levado em conta, e sim o tipo de processo. Então a ideia agora é fazer toda a nossa produção orientada pelo fluxo dos produtos. Então eu tenho que entender esses fluxos do produto, temos que entender como as coisas andam, como que é a sequência dessa nossa produção, para daí orientar
o nosso layout com base nesse fluxo. E aí nós vamos ter o melhor rendimento possível, ou os menores desperdícios. Aqui é uma ilustração do layout orientado por processo, que seria aquele primeiro caso, ou como se fazia no passado. Então nós tínhamos agrupamentos de máquinas ou de processos, né, fisicamente próximos, mas o fluxo não era considerado. Então aqui só uma ilustração, né? Eu tenho lá um recebimento de material, aí eu tenho material que vai para um tipo de processo, material que vai para outro tipo de processo, eu tenho o meu fluxo vindo, vai para esta operação, para esse tipo de processo, para depois ir para um outro, para outro, até ir lá, por exemplo, uma montagem, né, até eu ter o produto final. Ou seja, meu fluxo ficava complicado aqui dentro das instalações, gerava muito desperdício, ou esse tipo de configuração gera muito desperdício. E aí, com esses conceitos de Lean, de fabricação enxuta, começaram a enxergar que isto aqui não era o ideal de se trabalhar. Então nós tínhamos que pensar numa situação deste tipo. Então, pegando este mesmo exemplo, esta mesma ilustração, como que esse fluxo deveria ser arrumado, como ele deveria ser arranjado? Com este conceito. Eu tenho aqui uma área de entrada de materiais, depois aqui as máquinas, os equipamentos, os processos estão alinhados conforme o fluxo do processo. Então eu tenho lá um produto A, ele vai passar nesse processo, vai lá para uma montagem, está pronto. O produto B, ele tem processo diferente, passaria assim. Logicamente, isso aqui é uma ilustração. Na realidade, quando a gente for montar esses conceitos, aí temos que analisar como é a melhor forma de fazer isso, porque senão também eu posso estar gerando desperdícios. E às vezes a gente não tem máquina suficiente para dividir para todos os produtos. Então nós vamos ter processos que, exemplo, vem aqui, vai lá para uma pintura, daqui ele vai para a mesma cabine de pintura, aí nós vamos arrumando esse tipo de coisa. Mas o conceito tem que ser esse do fluxo, ou seja, nossa preocupação tem que ser fluxo. E como é que nós vamos arranjar esses fluxos? Sempre partindo daquelas peças ou daqueles produtos que têm maior volume, que é onde vou ter mais fluxo correndo nesse sentido. Então eu começo a arranjar pelos de maior volume e depois vou rearranjando aqueles de menores volumes. Mas aqui, como ilustração, o que a gente quer sair era desta situação, onde o fluxo não é considerado e o fluxo é bagunçado, podemos assim dizer, para um acerto desse fluxo. E aí, claro, temos que discutir e quebrar a cabeça para como fazer isso de uma forma econômica também, para ter todos esses ganhos que a produção enxuta nos oferece.